Oi, gente, bom dia. Hoje vocês podem ver, eu estou num lugar aqui um pouquinho diferente para falar com vocês, com a minha amiga Cris, que é gastro, sobre um tema muito importante, muito prevalente aí na nossa prática clínica, que é o eixo intestino-cérebro. Então, a gente sabe, né, que hoje, por exemplo, a gente tem alguns neurotransmissores que são produzidos pelo intestino. Nós sabemos também, por exemplo, que o intestino tem mais ou menos 100 milhões de neurônios, que a gente consegue equiparar, por exemplo, com a medula espinhal. É muito bom a gente estar aqui conversando sobre isso hoje, né, Cris? Acho que é um assunto bem relevante para nós, né? Conta um pouquinho para nós sobre a sua experiência e sobre o eixo intestino-cérebro. Isso é uma coisa que todos os pacientes perguntam muito, né, doutora? Como é que é? O intestino é realmente o segundo cérebro? Como é que isso funciona? Então, eu vou explicar mais ou menos aqui o que seria esse eixo, tá? Então, o eixo intestino-cérebro é como se fosse uma comunicação entre o trato gastrointestinal e o cérebro e o trato gastrointestinal. E a gente diz que é uma via de mão dupla, né? A gente chama isso de eixo bidirecional. Então, quando o intestino não está bem, automaticamente o cérebro não está bem. E quando o cérebro não está bem, o intestino não está bem também. E a gente sabe que a microbiota, justamente pelo que você falou, pela essa produção de serotonina, dopamina e noradrenalina, afeta diretamente esse eixo. Uhum. Então, como você mesmo estava colocando, né, Cris, nós temos... existem até alguns outros, mas acho que os principais vão ser esses 3 neurotransmissores, que são a serotonina, né? A serotonina, então, ela tem uma produção via intestinal e a nível do sistema nervoso central, sendo então que eles funcionam, eles caminham, se conversam de forma indireta, né? Então não é exatamente a serotonina produzida no intestino que vai atuar no cérebro, né? Mas o precursor, que é o triptofano, né? Então nós temos essa via bidirecional, como você bem colocou, no aspecto de que quando existe um desequilíbrio a gente pode cursar com algumas doenças, né? Além da serotonina, que atua, então, por exemplo, muito conhecidamente a nível de ansiedade, estresse, mas ela também influencia, por exemplo, no nosso apetite, sensação de saciedade, ela também influencia no nosso sono, né, com regulação também de melatonina. Então, é um neurotransmissor muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Além disso, nós temos também a dopamina, né, que também é produzida, né, um tanto dela também tem essa produção via intestinal, né, e a nível do sistema nervoso central, a dopamina atua como tanto no mecanismo de recompensa quanto da atenção e também regula, né, ela atua aí modulando também os nossos movimentos, né. Então, nós temos a serotonina, temos a dopamina e também temos a noradrenalina, né? A noradrenalina também vai ter aí uma produção via intestinal e, além disso, ela também vai funcionar tanto no nosso humor quanto no nosso ciclo de sono, né? E também temos o GABA também, né? Que também tem essa produção intestinal e a nível do sistema nervoso central funciona como o nosso freio, né? Então ele diminui a excitabilidade neuronal, né? Fazendo com que algumas coisas aí entrem no eixo, né? Mas Cris, conta um pouquinho para nós então agora, como é que funciona essa quebra? O que acontece ali? Então, eu vou falar assim de maneira prática. Vou tentar explicar uma coisa complexa de uma maneira simples. Em minutinhos e que a gente leva anos para entender. Exatamente, com um vocabulário mais simples. Então, assim, tudo acontece nisso que você falou, na hora da quebra da barreira intestinal. Então, nosso intestino, na verdade, ele não é para funcionar como um muro, é para funcionar como um coador seletivo, né? Então, algumas coisas devem passar, mas só o que a gente quer. Tá? Então vamos entender o que é essa barreira intestinal, tá? Então a barreira intestinal não é só a célula do intestino, é um complexo. Então é a célula do intestino, é o muco, tá, gente? Porque o intestino produz muco. É o muco que fica ali. Um conceito muito importante
é a gente entender que a nossa microbiota ela não está colada na nossa célula do intestino, tá? Existe uma barreira de muco, ali naquela barreira de muco tem sinalizadores que mantêm as coisas em equilíbrio, tá? Protegem essa camada. Deixando, quando aparece algum agente infeccioso, ela já alerta. Então, a nossa microbiota legal, a nossa microbiota saudável, ela fica ali em cima dessa camadinha de muco e embaixo tem as células do intestino, tá? Então, quando isso... E como é que é a nossa barreira normal? Então, a nossa microbiota está lá, fermentando carboidrato. E nesse processo de fermentação que acontece na nossa digestão, elas produzem uma substância, tá? Que eu vou falar aqui para vocês porque isso é muito importante do ponto de vista patológico das doenças, que são os ácidos graxos de cadeia curta, tá? Esses ácidos graxos vão entrar em contato com a célula intestinal e vão dar sinais de produção de substâncias anti-inflamatórias. Então, a nossa microbiota boa, a nossa microbiota amiga, uma microbiota saudável, produz substâncias que faz com que o nosso intestino produza substâncias anti-inflamatórias e uma dessas substâncias faz com que essa barreira intestinal permaneça coladinha, mantém isso íntegro, tá? E aí, quando acontece um desequilíbrio, aí que está o ponto, né? As doenças autoimunes, a disbiose, há uma quebra disso aí. Então, a nossa microbiota deixa de ser uma microbiota saudável e passa a ser uma microbiota que sinaliza, em vez de processos anti-inflamatórios, processos pró-inflamatórios. E aí, essas substâncias que estavam sendo produzidas e mantinham essa barreira intestinal íntegra, deixam de ser produzida. E na ausência delas, começa a ter essas células começam a ficar mais espaçadas, tá, gente? Isso tudo do ponto de vista microscópico, nada que a gente vai ver na colono, por exemplo. E aí começa a haver a quebra dessa barreira intestinal. No momento em que essa barreira começa a perder a sua vedação, substâncias que não eram para entrar em contato começam a passar. E aí é gatilho. E aí é gatilho para o sistema nervoso central, é gatilho para o sistema imunológico, é gatilho para o sistema cutâneo, e aí começa tudo a entrar em desequilíbrio, né? Por isso que a gente diz aí que a microbiota tem um papel fundamental no gatilho de várias doenças, e principalmente também das doenças do sistema nervoso central. Sim, uma doença, né, que o pessoal, quando a gente estava anunciando a live, né, comentou muito, foi sobre a doença de Parkinson, né? Então hoje existe uma teoria, né, que é sobre o surgimento da doença de Parkinson. Então essa teoria ela leva em consideração, por exemplo, hoje nós entendemos que a doença de Parkinson ela só é diagnosticada a partir do momento que o paciente tem sintomas motores, né, que vão envolver o tremor, a rigidez, a lentificação, mas que existem sintomas pré-motores. Esses sintomas pré-motores podem acontecer 10, 15, 20 anos antes do surgimento dos sintomas motores. E eles vão ser principalmente o quê? Distúrbios do sono e constipação. E a partir do momento que se observou isso, né, a gente começa a olhar lá para trás esse eixo também, cérebro-intestino, né? E aí, nesse sentido, então, existe essa teoria de que o depósito de alfa-sinucleína, né, que é a principal proteína patológica, né, na doença de Parkinson, que o depósito dela, na verdade, começa no intestino. Essa teoria fala isso, que começa no intestino, e aí existe essa ascensão para o cérebro através do nervo vago. Algumas coisas que reforçam, né, por exemplo, essa teoria, é o fato de que pacientes que foram submetidos à vagotomia têm menos Parkinson, né? Mas existem outras coisas também relacionadas à doença de Parkinson, né? E esse eixo intestino-cérebro, não é, Cris? O que você vê também na sua prática clínica? Algumas coisas a gente ainda precisa de mais embasamento científico para a gente afirmar, mas a gente já sabe de muita coisa, né? Já tem indícios de muita coisa. O que a gente sabe hoje na doença de Parkinson? Que existe uma baixa diversidade da microbiota nesses pacientes. O que é isso, gente? A nossa microbiota, ela precisa ser variada. Quando a gente tem uma diversidade diminuída, a gente tem um problema. E aí não é um problema que te causa só sintomas, é um problema que a gente pode causar gatilhos para algumas doenças.
E o que a gente sabe na doença de Parkinson hoje? Que esses pacientes têm uma diminuição da diversidade, com um perfil de microbiota mais inflamatória e uma diminuição disso que eu acabei de falar para vocês, que é a produção dos ácidos graxos de cadeia curta. A gente sabe que o intestino dos pacientes com doença de Parkinson são permeáveis porque tem uma baixa produção dessa substância que é produzida pela nossa microbiota saudável, né? Então isso é uma coisa que acontece antes dele abrir o quadro da doença, né? Exatamente. Claro que a gente não pode falar, né? Porque tem constipação que vai desenvolver Parkinson, né? Infelizmente, né? Hoje a gente ainda não tem evidência também de que tratar essa constipação não vai fazer o paciente desenvolver a doença, né? Infelizmente é tudo muito vago, são teorias que a gente tem nesse aspecto, né? Mas é muito interessante essa relação, não é? E uma coisa legal que chama a atenção, porque é uma coisa que eu vejo muito na minha prática diária, assim, o paciente constipado não procura tratamento, né? Meu intestino é lento, eu sou assim há muito tempo, a minha mãe é assim, então a gente sabe que isso pode, o que a gente brinca, né? O intestino raramente grita, primeiro ele sussurra, então ele dá sinais de que alguma coisa não anda bem e a gente tem que ouvir esses sinais, né? Então procurar um especialista, cuidar do intestino é muito importante, não só para o intestino. Exatamente. A gente tem que pensar no nosso corpo como um todo. Mas ainda falando da microbiota, Cris, uma das teorias que a gente tem também na neuro, né? Que é muito bem validada, inclusive, né? É no sentido da eficácia da dieta cetogênica para controle de epilepsia de difícil controle, epilepsia refratária, aquela epilepsia que usa um monte de medicação, polifarmácia, não resolve, a gente submete esses pacientes à dieta cetogênica. A teoria, né? Tudo muita teoria aqui, né, gente? Mas eu acho que é interessante a gente compartilhar isso com vocês, que acho que fica mais fácil vocês entenderem, por exemplo, quando eu peço para alguém ir para o gastro, procure a doutora Cris, né? Ou enfim, né? A gente pede para ir na Nutri também, então a gente tem que pensar além, né, do que bem estabelecido também, né? Pensar num todo. Então, no aspecto da microbiota intestinal e da epilepsia, né? Nesses casos de epilepsia de difícil controle, tá? Por favor, não entendam que qualquer epilepsia. Não é, tá? O nível de evidência ele está exatamente nesse ponto, as epilepsias de difícil controle. Esses pacientes, quando submetidos à dieta cetogênica, eu já vou pedir para a Cris explicar um pouquinho para nós o que é a dieta cetogênica. Quando eles são submetidos, então, à dieta cetogênica, esses pacientes podem ter uma redução das crises. Por quê? Qual que é essa teoria, então, né? Essa microbiota ruim, né, pode fazer uma disfuncionalidade na produção do GABA, que era aquele neurotransmissor que eu falei agora um pouquinho para vocês. Esse GABA, então, quando o paciente é submetido a essa dieta cetogênica, a gente tem ele de uma forma que funciona melhor. Ele reduz a hiperestabilidade do cérebro, né? Que é um dos mecanismos que faz com que a pessoa tenha crise convulsiva, e é a hiperestabilidade neuronal. Então, se a gente tem esse GABA, né, de uma forma mais fisiológica, melhor, de uma forma geral, os pacientes tendem a ter uma redução das crises convulsivas. Então, mais uma vez, isso não é aplicado a qualquer tipo de crise convulsiva, né? Existe todo um protocolo a ser seguido para estabelecer isso. De uma maneira geral, a gente observa uma melhora mais interessante e uma adequação até da dieta nas crianças, né? Porque aí não foram submetidas, né, ao consumo, né, de alimentos que enfim, não devem ser consumidos na dieta. Tem um tempo que ela deve ser feita, então não é para qualquer caso. Mas aí também, né, então vejam, né, na epilepsia a gente também vai ter essa relação do eixo intestino-cérebro. Cris, fala um pouquinho para nós da dieta agora. Então, é justamente isso que você falou. Sempre que a gente restringe o intestino, então vou fazer uma dieta cetogênica, vou zerar carboidrato. Falando só de intestino nunca é legal. Mas é exatamente isso que você falou. É um caso difícil, é um caso em que a gente precisa modular essa microbiota, porque a gente quer que haja mais produção do GABA. Então, a gente vai entrar numa exceção, né?
A dieta restritiva para o intestino nunca é boa, mas para esses pacientes se faz necessária e aí a gente cuida, porque a gente já sabe o que vai acontecer, a gente vai causar uma baixa diversidade nesse paciente, mas é uma coisa que a gente está provocando porque a gente tem um ganho clínico nesse paciente mais difícil. Mas em geral, quando a gente fala de dieta cetogênica, a gente causa uma baixa diversidade, o que atrapalha o intestino funcionar. Então tem que ter uma indicação precisa e a gente tem que ter certeza que a balança vai ser positiva e nesses pacientes a gente sabe que é. Mas falando de uma população geral, não é legal a longo prazo, tá? Então, muitas vezes, às vezes as nutris me mandam um paciente porque elas querem fazer uma dieta cetogênica para ganho de massa, emagrecimento. A curto prazo outra situação. Tô usando aqui o gatilho só para... Claro, pra eles entenderem. Exatamente, né? Então, é benéfica. A curto prazo eu até gosto, com aquele objetivo rápido. A longo prazo, 2, 3 anos, a gente vai ter um problema, tá? Porque tudo que a gente restringe demais, depois a gente tem dificuldade de voltar a comer. Isso é uma verdade, se falando de intestino. Sim. Então é isso, né? Individualizar o paciente sempre e ver o que se adequa para ele naquele momento, né? Mas sim, a gente consegue modular e muitas vezes a gente vê resposta nesses pacientes, sem dúvida. Sim. É feito todo um passo a passo, tá, gente? Não é simplesmente agora você tá na dieta e pronto, acabou, nunca mais carboidrato. Não é assim, né? Existe realmente, a gente observa 3 meses, vê se teve redução de crise. Beleza, vamos continuar então. Não teve? Realmente não faz sentido, como por exemplo, você está colocando agora, né, Cris? Mas aproveitando esse gancho, então, conta pra nós, Cris, vamos lá, algumas curiosidades, mitos e verdades aí, né? Me fala alguns alimentos que a gente deve, não deve consumir para melhorar a nossa microbiota, fatores aí que podem estar influenciando nisso, né? Para que a gente tenha, então, não só um intestino saudável, mas pensando no nosso cérebro também. Então, vamos lá. Se tivesse que... Assim, acho que não tem um alimento que um vilão. Não tem. Mas, assim, os ultraprocessados, esses são os campeões, né? Isso a gente tem que tirar e eliminar completamente. Agora, a primeira pergunta que a gente tem que fazer a minha microbiota está saudável? Meu hábito intestinal, o que eu como, eu digiro direito? Porque não adianta a pessoa comer um prato de salada, um brócolis e fermentar e passar mal. Então, alguns alimentos saudáveis, se a pessoa tem um desequilíbrio, ela vai ter sintomas. E aí, a gente precisa entender por quê. Então, devemos comer de maneira saudável e não sentir nada, né? Comi, a minha digestão aconteceu, eu vou no banheiro normal, e isso significa que eu tenho uma saúde intestinal boa. Agora, se eu como, e aí, mesmo comendo fibra, mas eu fermento, eu tenho muitos gases, eu fico arrotando, dói muito a minha barriga depois que eu como, eu acordo com dor, isso não é normal, né? Então, aí não tem muito a ver com o que o paciente está comendo, mas sim o que está acontecendo nesse intestino, que ele não está conseguindo digerir o que ele está comendo, mesmo sendo coisas, não é um ultraprocessado, é uma verdura, é uma salada. E aí a gente tem que entender que desequilíbrio que ele está passando. Meu Deus, Cris, eu também preciso agendar uma consulta. Tá certo, então, vamos abrir aqui para algumas perguntas, talvez, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Consegui ver. Estão elogiando aqui a gente. Dupla dinâmica, olha só. Que legal. Uma outra pergunta que tinham, acho que só para finalizar, então, uma outra pergunta que tinham me colocado também, Cris, era da enxaqueca, da relação com o síndrome do intestino irritável, né? Que, olha, é muito comum, né? A gente tem bastante paciente nesse aspecto, né? Que acompanha comigo da enxaqueca, vem com você do intestino irritável. E a gente sabe que existe essa relação bidirecional mesmo, né?
Coloca um pouquinho mais sobre essa questão do intestino irritável, pode ser um pouquinho para nós, Cris? Vamos falar primeiro da enxaqueca, né, que você puxou a esse gatilho. É muito difícil, às vezes, o paciente correlacionar que a enxaqueca dele vem de algum alimento. Tá? Verdade, esse é um ponto interessante. Isso é um ponto, porque eles acham que dão N justificativas e quando a gente começa a direcionar ali na consulta, aí eles, pode ser, doutora, eu vou perceber, e aí eles já voltam falando, não, esse alimento me dá dor de cabeça, esse também. Então, o que acontece, né? Existem alguns algumas substâncias, e aí a gente está falando de uma substância chamada histamina, que quando o paciente não consegue digerir, ou seja, ele come alimentos que têm essa substância, né, que faz parte da composição nutricional daquele alimento, ele come, ele não consegue digerir, aquilo acumula no trato gastrointestinal dele e como é um estimulante, passa para a corrente sanguínea e aí o paciente faz dor de cabeça. Então, o paciente que apresenta esses sintomas, a gente tem que pensar numa intolerância alimentar. E aí, falando de intolerância alimentar, a gente está falando de intolerância à histamina, tá? Já os pacientes com intestino irritável, já é um paciente que não tem muita relação com esses alimentos. Por isso que na consulta eu pergunto muito, é muito importante o paciente falar para mim qual é o alimento que é gatilho. Porque aí eu consigo suspeitar ou não de que intolerância alimentar ele tem, né? E os pacientes com intestino irritável, a gente sabe que essa associação de intolerância alimentar e síndrome do intestino irritável é muito presente, Sim. né? E o que é o intestino irritável? São esses pacientes que têm uma disfunção nesse eixo, mas o que eu observo e que é muito importante vocês terem esse conceito é que muitas vezes o paciente tem esse sintoma de intestino irritável, mas na verdade ele tem um desequilíbrio de microbiota, né? Ou às vezes o paciente nem tem intestino irritável, ou ele tem o intestino irritável, mas ele está sobreposto com uma disbiose, então ele está muito sintomático, né? Entendi. Então eu acho assim, não tenho nem dúvidas disso, de que a grande maioria dos pacientes diagnosticados hoje com intestino irritável provavelmente tem disbiose junto, e por isso que é tão sintomático assim. Sim, é verdade. E retomando ainda, né, um pouco no aspecto da enxaqueca, né, aqui para nós, faz realmente muita diferença, né? Os guidelines, enfim, de tratamento de enxaqueca já colocam para nós, né, para a gente reduzir o consumo de determinados alimentos ultraprocessados, estão ali, os derivados do leite estão ali, né, enfim. Existem outros alimentos também, né, que a gente tem aí uma relação com piora de dor, mesmo nos pacientes que não têm dor desencadeada, sabe? Então, realmente a gente vê como essa inflamação que pode acontecer, né, ali a nível de intestino vão influenciar, né, realmente no nosso cérebro, né? É incrível essa relação, não é, Cris? Incrível e real, né? É real demais. A gente vê isso aqui no consultório demais. Mas, gente, acho que é isso então. Já estamos aqui há 30 minutos. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente hoje. Obrigada, Cris, obrigada pela você, parceria. Sábado. Obrigada. Foi muito bom. Então, assim, a hora que a gente começa a entender, né, que cada órgão, ele não é separado, né? A gente não fala só do cérebro, a gente não fala só do intestino, né? A gente está falando de um sistema único que compõe o nosso corpo, né? Então, é importante que a gente traga, né, para que as pessoas entendam, né? Mas por que eu tenho que ir no Dr. Fulano? Por que eu tenho que ir em outro, né? Então, olha só o tanto de coisa que a gente está trazendo aqui integrado para vocês. Isso que a gente tentou pincelar um pouquinho de tudo, né, Cris? Mas foi muito bom estar aqui agora. Obrigada, Cris. Obrigada mesmo. Obrigada eu. Tchau, pessoal. Gente, um beijo. Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários. Que quem sabe a gente não tem uma outra oportunidade de comentar um pouquinho mais sobre isso. Tchau, tchau. Tchau. Agora tem que salvar. Vamos lá, vamos ver aqui. As pessoas ainda estão falando aqui um pouquinho. Ah, que queridas. Ó, aqui falando. Muito bom, gente. Vamos lá.
Dá pra você colocar na tomada. Não sei como faz. Não sei se é aqui. Ah, foi que você apertou, né? Desse aqui, ó. Gente, a gente tá tentando salvar a Salvar live, aqui tá? agora. Tentando salvar a Salvar live, aqui tá? agora. Ah, aqui, ó. Será que aqui? Mas eu acho que já vai salvar automático. Será? Aham. Vai. Então vai ter que na hora que você. Ah, não. Aí. Acho que agora foi. Acho que é isso, gente. Espero que a gente tenha conseguido gravar para vocês. E que depois vocês possam assistir de novo. É a nossa primeira vez fazendo isso sozinhas. Tchau, tchau, gente. Tchau. Bom final de semana, bom sábado, bom almoço para vocês. Encerrar.